Olá, meus queridos alunos! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. E na aula passada nós já vimos um pouco sobre os pronomes, conhecemos alguns, dos pronomes, porque são muitos, nós temos alguns aí que são muito importantes. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade na aula de pronomes e vamos, conhecer o restante que falta. Peço que, por gentileza, meus queridos alunos, peguem a caneta, pode pegar uma caneta colorida, uma caneta azul, abram o caderno e vamos continuar, a nossa aula. Anotem tudo que vocês acharem importante. Todos os tópicos que forem importantes, é bom vocês estarem anotando. A professora Lugênia agora vai fazer o compartilhamento da tela com vocês, tá bom? Nós vamos continuar. Na aula passada nós paramos, nos pronomes possessivos, que são aqueles pronomes que indicam individualmente posse. O próprio nome, já diz, não é mesmo? Quando a gente fala de pronome possessivo, nos dá a ideia de posse, de ter posse, sobre algo. Por exemplo, minha mãe quebrou o carro na avenida. Então, minha mãe é de posse. De quem que é a mãe? É minha, isso mesmo. Nossas mães foram ao shopping juntas. Então, nossas é um pronome possessivo, ou seja, é a posse da mãe. De quem que é a mãe? É nossa. Então, é um pronome possessivo. Nós temos os pronomes possessivos, Coloquei aqui a tabela para vocês verem. Nós temos os pronomes em primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Meu, minha, na primeira pessoa, segunda pessoa, teu, tua, terceira pessoa do singular, seu, sua. No plural, primeira pessoa do plural, nosso, nossa. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa. Terceira pessoa do plural, seus, suas. Isso mesmo. Mas e como que nós usaremos eles? Como que a gente vai usar? Sempre o pronome possessivo, ele vem atrelado a uma oração, ou a outro tipo de pronome. Por exemplo, vou dar mais uns exemplos. Olha, o meu uniforme está limpo. Meu é o pronome possessivo, que está em primeira pessoa, ou seja, o meu uniforme está limpo, certo? Então, não se esqueçam que os pronomes possessivos, quando eu falo de pronomes possessivos, dá a ideia de posse, ou seja, de posse. É meu, minha, teu, tua, nosso, nossa. Então, estamos nos referindo à posse, isso mesmo. Vou dar outro exemplo também, eu gosto do teu amigo. Eu amo a sua amiga. Então, é um exemplo de pronomes possessivos. Se eu estou conversando com alguém, que eu trato por ele ou por ela, ou uso, por exemplo, sua ou seu. Por exemplo, professora, como eu uso teu e tua, Por exemplo, tu fostes ver teu amigo, ó, tu fostes ver teu amigo. Agora, você foi ver o seu amigo. Vocês podem observar que nessas duas frases, tu fostes ver teu amigo. Teu é um pronome de posse. Eu estou dizendo que o amigo é teu, certo? Você foi ver o seu amigo. Então, você foi ver o seu. Seu é um pronome possessivo, um pronome de posse. Eu estou dizendo que o amigo é seu amigo, certo? Outro exemplo. José encontrou Jorge com seu carro quebrado.
Olha, nós devemos tomar muito cuidado ao usar o pronome possessivo, porque em algumas orações, as pessoas que vão escutar você mencionando aquela oração usando os pronomes possessivos, elas podem até se confundir, dependendo do contexto da oração, da frase. Por exemplo, José encontrou Jorge com seu carro quebrado. Quando eu falo seu carro, seu é posse. Eu estou dizendo que o carro é de Jorge, né? Ó, José encontrou Jorge com o seu carro quebrado. Então, se eu pegar e mudar o contexto, ó, da frase, esse carro é de José ou de Jorge? Como que, se eu mudasse o contexto, como que ia ficar? Certo? Então, por exemplo, José encontrou Jorge com carro quebrado. Olha a diferença de José encontrou Jorge com o seu carro quebrado. José encontrou Jorge com o carro quebrado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os pronomes possessivos. Por isso, nós devemos tomar muito cuidado. Devemos reformular a oração, né, para que ela fique bem clara, que ela fique realmente bem clara para quem estiver lendo ou escutando. Então, fica muito melhor, mais fácil a compreensão. José encontrou Jorge com um carro quebrado, certo? Então, nós devemos tirar o seu, porque senão vai dar a entender que o carro é de José, certo? Agora nós vamos falar, né? Antes de começarmos, nós vamos falar agora sobre os pronomes demonstrativos, né? Que são pronomes utilizados para demonstrar proximidade, distância, tempo, igual. Esta aqui é minha bicicleta, essa é sua bicicleta, aquela é a bicicleta do João. Eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre esse posicionamento espacial, sobre os pronomes demonstrativos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu quero que vocês pensem na caneta que vocês estão segurando, na caneta, isso mesmo, na caneta que vocês estão usando para copiar, para fazer o resumo desse conteúdo, isso mesmo. Se vocês estão com a caneta, vamos supor, vocês estão com a caneta aí, ó. Aí vocês vão falar para si mesmo: esta caneta é minha. Quando eu falo esta caneta é minha, é como se a minha caneta ela está nas minhas mãos, ou seja, é uma posse do interlocutor. Essa caneta é minha. Então, esta caneta é minha. Tem muita gente que erra ao falar e fala essa é de outra pessoa. A sua caneta, você vai usar a palavra esta, o pronome esta. Esta caneta é minha, certo? Agora eu vou usar o exemplo da caneta. Vamos supor que essa caneta sua não é mais sua. Você pegou essa caneta e deu para sua mãe. Então, você vai virar para sua mãe e vai falar: essa caneta é sua. Essa, com 2 S's, certo? Quando está na sua posse, você usa esta. Esta. Deixa eu até circular aqui, ó. Quando está na sua posse, ó. Esta aqui é minha bicicleta. É minha, ó, esta. Agora, quando não é sua, é de outra pessoa, essa, com 2 S's, essa é a sua bicicleta. E quando não é sua e nem é de outra pessoa, vamos supor que a caneta está jogada em cima da mesa, está jogada em cima do sofá, está jogada em qualquer outro lugar. Então, ela não está com você e não está com a sua mãe. Então, aquela caneta está ali, vamos supor. Então, do mesmo jeito, esta bicicleta, né, a bicicleta é minha, esta, está comigo. Quando é de outra pessoa, essa. E quando não é de ninguém, está jogada em algum lugar, é aquela, certo? Ou seja, quando eu falo com alguém e a caneta está na minha mão, de quem está ouvindo o que eu falo, eu uso essa. Agora, digamos que a caneta não está na minha posse, né? Foi o que eu falei. Então, nós usamos o pronome aquela, que é um pronome demonstrativo, é um pronome de demonstrar algo, certo? E não está na posse dos interlocutores, né? Aquele, aquela, certo? Aquela caneta é sua?
certo? Então, aquela caneta não está na minha posse, não está na sua posse, está na posse de outra pessoa, você vai perguntar com o pronome demonstrativo. Aquele copo de água é seu? Aquela mochila é sua? Aquela caneta é sua? Então, nós vamos usar aquela. Agora, dentro da frase, quando eu tenho um termo que eu não citei no meu texto, eu coloco após o pronome demonstrativo, certo? Então, vai ficar assim, por exemplo, ó. Esta vida está cada vez mais divertida. Vocês podem observar que esta está antes do pronome, está antes do substantivo. Nós temos o substantivo vida e antes nós temos esta. Esta vida está cada vez mais divertida. Então, nós colocamos o pronome antes, né? Antes do substantivo. E se já tivesse mencionado a palavra no texto, como que ficaria, pessoal? Como que eu usaria esse pronome? Eu usaria essa. Por exemplo, a vida que me deram é maravilhosa. Essa não perderei jamais. João e Carlos são muito amigos. Este é padeiro. Aquele é mecânico. Eu espero que vocês tenham entendido sobre os pronomes demonstrativos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes indefinidos. O que são pronomes indefinidos? Vamos ver? Gente, é aquele que não se refere a nada e nem ninguém. E o mais interessante, pessoal, é que esse pronome pode mudar até o sentido da oração, isso mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Então, vamos recapitular. Pronomes indefinidos são pronomes que indicam e substituem um ser, mas não especificam, nem o identificam. Por exemplo, todos cumpriram seus deveres, todos. Tá vendo que não especifica quem? Foram todos que fizeram, né, que cumpriram os deveres. Não fala especificamente quem que fez, né, quem que cumpriu os deveres. Alguém acabou de chegar, não está dizendo quem chegou, se Maria, João, Francisca chegou, está falando que alguém chegou. Então, é um pronome indefinido. Nós temos as variáveis, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, alguns, algumas, alguma, todo, todas, toda, todas, muito, muitos, muita, muitas, pouco, poucos, pouca, poucas, certo, certos, certa, certas, vários, vários, vária, vários, várias. E as invariáveis, quem, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, entre outros. Aí eu coloquei aqui a tabela, tá bom? Para vocês entenderem. E eu vou dar um exemplo também. Por exemplo, algum homem pode me ajudar? Vocês perceberam que esse pronome indefinido, que é algum, ele está antes, né, do sujeito homem, ou seja, antes do substantivo homem. Algum homem pode me ajudar? Algum homem pode me ajudar? Agora, e se eu trocar o lugar do pronome, né, do pronome definido? E se o algum ficar depois do homem? Olha como que vai ficar a frase. Estava assim, ó. Algum homem pode me ajudar? Homem algum pode me ajudar. Vocês perceberam que os pronomes indefinidos, dependendo do local, do lugar, se eles forem mudados de lugar dentro da oração, a oração também muda o sentido? Olha, tanto que ficou diferente. Algum homem pode me ajudar? Homem algum pode me ajudar, certo? Então, esses são os pronomes indefinidos variáveis, e nós temos os invariáveis aqui do lado, certo? Agora, nós vamos falar sobre os interrogativos, isso mesmo, né? Então, nós já falamos sobre os indefinidos e agora nós vamos falar sobre os interrogativos, que são pronomes, né? Que nós usamos para fazer perguntas, né? São utilizados para indicar uma pergunta. Substituem um nome, por exemplo, ó, aqui eu coloquei aqui, ó.
Quem vai viajar hoje? Quem? Ó, tá substituindo o nome, substituindo o nome, o substantivo, e nós temos o símbolo de interrogação, ou seja, interrogação é para fazer uma pergunta. São eles, nós temos os pronomes interrogativos que usamos no início da frase para interrogar, fazer uma pergunta a alguém. Nós temos o que, quem, qual, quais, quanto, quantas, quanta, quantas. Existem também os pronomes interrogativos, substantivos e pronomes interrogativos aditivos, isso mesmo. Vamos lá com exemplos de pronomes interrogativos. Qual é o seu nome? Então, nós temos o qual, é um pronome interrogativo. Qual é o seu nome? Quem é você? Nós usamos o quem. Quando você vem aqui em casa? Quando? Também é um pronome interrogativo. Isso mesmo. Então, agora nós vamos falar sobre, né, os pronomes, né, relativos. Isso mesmo. Em relação aos pronomes relativos, né, que são utilizados para conectar duas orações, né? Além de substituir um termo comum, o qual se repete durante as frases. Então, recapitulando, né, pronomes relativos é aquele pronome que retoma um termo, né, aquele termo anterior a ele, ou seja, retoma um substantivo anterior a ele, certo? Nós temos alguns relativos que nós vamos ver, certo? Nós temos os pronomes relativos que, quem, onde, quando. Nós temos o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja e cujas, certo? Como é que eu faço o uso desses pronomes? Então, vamos lá. Os pronomes, né, cujo e cuja, só podem ser usados com a relação de posse, isso mesmo. Por exemplo, tenho vários amigos cujas idades vão de 16 a 18 anos. Vocês perceberam que cujas idades, cujas se refere às idades dos amigos. Então, os pronomes relativos são utilizados para conectar duas orações, além de substituir um termo comum, o qual se repete durante as frases. Ó, não conhecemos o menino saiu. Olha como que vai ficar. Não conhecemos o menino que saiu. Então, nós trocamos, em vez de repetir duas vezes, nós usamos um pronome relativo, isso mesmo. Pronomes relativos, né? Foi o que eu falei, nós temos cujo, cuja, cujos, cujas, indicam posses. Exemplo, o estojo do menino caiu. O menino estava na sala. Então, o menino cujo estojo caiu estava na sala. Então, é muito importante nós usarmos os pronomes relativos, né, para dar sentido à oração. Então, o menino cujo estojo caiu estava na sala. Nós temos aqui os pronomes que indicam pessoa, igual o qual, a qual, que, os quais, as quais, quem. Então, vamos ver os exemplos. A mulher estava em casa, a mulher assistiu à TV. Olha como que vai ficar. A mulher a qual estava em casa assistiu à TV. Vocês puderam observar aqui que é muito importante, né, o pronome, esse pronome relativo. Os pronomes relativos têm um papel muito importante. E eu quero relembrar para vocês que esse conteúdo dos pronomes
principalmente nos vestibulares, Enem, concurso público, os pronomes relativos é o que eles mais cobram nos concursos públicos. Então, futuramente você vai ser um concurseiro, você vai prestar o Enem, você vai prestar vestibular. Então, nos concursos públicos, no Enem, nos concursos, é usado, né, os pronomes relativos, é um conteúdo que é cobrado. Então, é necessário que você saiba, é necessário que você estude bastante. Agora, nós temos os pronomes relativos de quantidade. Quanto, quanta, quantos, quantas. Isto, vamos ao exemplo. Isto você sabe. Você sabe esta quantidade? Isto é o quanto você sabe. Então, em vez de repetir, olha aqui que legal. Isto você sabe esta quantidade. Vai ficar isto é o quanto você sabe. Nós temos também onde, que é um pronome relativo, onde, que se remete ao lugar. Por exemplo, esta é a cidade, nasci nesta cidade. Então, olha como que vai ficar com o pronome relativo. Esta é a cidade onde nasci. Então, onde indica o local, né? Indica que foi ali, naquele local que ele nasceu. Então, em vez de ficar esta é a cidade, nasci nesta cidade, fica repetitivo, fica feio. Nós devemos formular a oração para que ela tenha sentido, para que ela não fique repetitiva. Então, como que ficou? Esta é a cidade onde nasci. A aluna comeu um biscoito. O biscoito estava gostoso, certo? Como que ficou? A aluna comeu um biscoito, o qual estava gostoso. Então, o qual é um pronome relativo. Agora, o caderno estava na mesa. Gostei do caderno. O caderno do qual gostei estava na mesa. Olha, eu quero que vocês atentem-se. Observe bastante a construção de uma oração, a construção de uma frase, usando os pronomes. É muito interessante. Agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a colocação pronominal, certo? A colocação pronominal se refere à posição do pronome oblíquo em uma frase. Por exemplo, aqui, ó, antes do verbo, ó, nada me perturba, certo? Agora, no meio do verbo, ó, como que vai ficar no meio do verbo? Convidar-me-ia, não, convidar-me-iam para a festa. Então, olha aqui, onde que está? Ele está no meio, ó, no meio do verbo, pronome oblíquo. Deixa eu circular eles aqui, coloquei na cor vermelha. Agora, depois do verbo, olha como que fica. Não posso recebê-lo. Pronome antes do verbo. Quando o pronome está antes do verbo, nós chamamos de próclise. Regras. Frases negativas, por exemplo, não me perturbe. Então, nós temos um pronome antes do verbo. Agora, pronomes interrogativos relativos antes dos verbos. Quem te disse? A mulher que o comprou fugiu. Agora, com advérbios antes dos verbos. Calmamente lhe disse a matéria. Gerúndio verbal, precedido da preposição em que se tratando de comida, ela é uma chefe. Então, nós podemos ver que o pronome antes do verbo é chamado de próclise. Nós temos também um pronome que é aquele que fica no meio do verbo e é chamado de mesóclise. Ou seja, qualquer situação em que haja um verbo no futuro pretérito ou do presente ao lado de um pronome oblíquo, por exemplo, infinitivo do verbo, mais pronome oblíquo, mais a terminação. Futuro do pretérito, falaria, amaria, seria, andaria.
Como que ficaria? Como que ele falaria no discurso dele? Ele o falaria, ele falar-lo-ia, ele falá-lo-ia. Todos estão corretos. Então, a regra, quando o verbo é terminado em R, S ou Z, tira-se o R, S ou Z e adiciona, ou seja, é como se fosse incluir. Adiciona um acento agudo ou circunflexo, que é aquele chapéuzinho, né, o circunflexo, e se acrescenta i ao pronome oblíquo, certo? Ou, os, a, as, se ele estiver depois do verbo, certo? Então, vamos lá ver. Futuro do presente. Falarei, andarei, serei, comprarei, amará. Eu comprarei o presente. Como que vai ficar? Eu comprarei-o. Eu comprar-o-ei. Eu comprá-lo-ei. Agora, quando o pronome é depois do verbo, nós chamamos de ênclise. Verbo no infinitivo, mais o pronome oblíquo. Então, toda vez que acontecer isso, tiver o verbo do infinitivo, certo? E mais um pronome oblíquo, é chamado de ênclise, quando o pronome vem depois do verbo. Ela começará a vender amanhã. Está correto ou está incorreto? Ela começará a vender amanhã. Está incorreto esse que eu coloquei o X. Como que vai ficar de forma correta? Ela começará a vendê-la amanhã. Então, a forma correta, ela começará a vendê-la amanhã. Começo de frase, ó. Me diga agora a história. É errado eu falar, fulano, me diga agora a história, me conta isso, me fala isso. É errado. O correto é diga-me agora a história, diga-me o que aconteceu, diga-me o segredo, diga-me o que você foi fazer na escola, fale-me o que sua mãe te disse sobre o que aconteceu na casa da avó. Então, ó, sempre, quando eu colocar, é errado eu colocar, certo? É o pronome antes do verbo. Então, o verbo dizer, certo? Diga-me. Então, me, que é o pronome, ele tem que ficar depois do verbo, certo? Após vírgulas, veja o pacote. Ana e Clara, comprem-no agora. Após as palavras com som nasal, né, de on, ons, em, eis, acrescenta-se n aos pronomes os, as. Veja o garfo, João, que é marido de Esther. Põe-no à mesa. Olha como que ficou. Veja o garfo, João, que é marido de Esther. Põe-no à mesa. Então, põe-no, tem um som aí de on, né? Põe-no, acrescenta N-O. Pessoal, então a aula de hoje está finalizada. Então, vocês puderam aprender, compreender muito sobre os pronomes, sobre as suas diversas classificações. Estou muito feliz com tanta dedicação pelo envio das atividades. Continuem brilhando, meus queridos alunos. A professora Lugiane está muito feliz, muito animada com essa turma, e é ano de vitória, ano de sucesso. Então, vamos brilhar, assim como esse livro aqui que a professora colocou, olha que interessante. É através da educação, é através da aprendizagem que vocês vão alcançar, né, todo o sucesso que vocês almejam. Na próxima aula tem atividade, então a aula de hoje é só para vocês fazerem resumo e copiar o que é mais importante, os tópicos mais importantes da aula sobre os pronomes, e na aula que será, na próxima aula, nós iremos fazer a atividade, vocês irão copiar no caderno e irão responder a atividade, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Tchau, tchau!